experiência de hoje, né? O apóstolo ministrava na minha vida, eu fazia pergunta para o anjo, ele respondia que sim, e ele me levava primeiramente no inferno, e ele me mostrava alguns pastores, alguns levitas que iam para o inferno, porque não exerciam como o Senhor queria a palavra dele. E ele falava também sobre as pessoas que iam para o inferno, porque pregava a palavra do Senhor, mas não vivia aquilo que ele estava pregando. E ele falava para mim, né, que as pessoas não podiam se negar a ser usadas pelo Senhor. Ele dizia que quando ele chamasse, era para essas pessoas virem até o Senhor e aceitar o dom que Deus estava dando. Falei bem assim, porque não era para qualquer pessoa que ele entregava um dom. Ele dizia que o dom ele é algo muito especial, que ele só entrega um dom para os filhos dele, que as pessoas desprezam isso muitas das vezes. Aí o anjo do Senhor me levava no céu e ele falava comigo sobre a cura da alma. E antes dele falar sobre essa cura da alma, ele dizia que as pessoas têm uma dificuldade de honrar o Senhor com o mandamento com promessa, que ele fala sobre o filho honrar pai e mãe, que as pessoas têm dificuldade disso, principalmente os jovens. E ele dizia que isso podia comprometer a salvação de muitos, até dos mais velhos, porque não honram pai e mãe, não conseguem obedecer. E ele também falava sobre o segundo maior mandamento, que era de amar o próximo. E ele dizia que as pessoas também têm dificuldade de amar o próximo. Sempre tem uma rixa, sempre tem algo ali que te impede de amar o teu irmão ou de tratar ele bem e de você gostar de alguém. Dizer bem assim que independente de qualquer coisa que as pessoas te fizeram, você tem que amar essa pessoa assim mesmo, com todos os defeitos dela e com todas as qualidades. E ele falava que ele precisava curar pessoas de dentro para fora, porque tem pessoas que acham que só tem que curar fora. O Senhor dizia que ele também queria curar dentro, na alma. Ele dizia que ele ia começar a tocar na ferida de pessoas para ver se essa ferida já estava curada. Ele dizia porque muitas das vezes o Senhor ele toca na nossa ferida e ainda sangra porque a gente não deixou o Senhor curar. E ele dizia que quando a gente tem um mal e a gente pede para o Senhor tirar, ele arranca. Mas quando a gente tem uma ferida que a gente não deixa o Senhor curar, ele dizia bem assim que fica difícil ele trabalhar na nossa vida. E ele dizia que ele tinha que quebrar o vaso todinho e refazer um vaso novo, porque ele não tinha como encher um vaso rachado. E ele dizia que ele precisava trabalhar, moldar a gente e fazer algo novo na nossa vida. Ele dizia que ele queria nos encher da glória dele, da presença dele. E ele dizia só que a gente tinha que estar disposto a fazer algo por isso. Ele dizia bem assim que ele não podia simplesmente entregar algo para a gente. Tinha que ir atrás disso. Ele dizia que a gente tinha que buscar ele, que ele não podia entregar as coisas para a gente de mão beijada se a gente não almejasse aquilo, porque a gente não ia valorizar. E ele dizia que as pessoas que pagam o preço pelo chamado, que pagam o preço para estar na presença do Senhor, essas sim valorizam os dons do Senhor, valorizam tudo aquilo que o Senhor deu. Agora, aquelas pessoas que já vêm com tudo na mão, ele dizia que essas pessoas não conseguem valorizar aquilo que o Senhor tem dado para a igreja dele. E ele me mostrava um anjo, e eu fazia pergunta para ele, me mostrava um livro. E nesse livro eu vi ele anotando o nome de muitas pessoas, e ele me levava como se fosse no condomínio Shalom, as casas dos irmãos, e ele anotava o nome das pessoas que estavam construindo a casa. Ele dizia bem assim, estou começando a levantar agora a casa de pessoas aqui. E eu via muitos nomes, eram muitas pessoas, eram incontáveis a quantidade de nomes, e eu não conseguia lembrar de todos. Mas a maioria dos irmãos aqui da oração estava lá. E ele falava, mandava trazer algo para uma pessoa, que depois eu vou dizer, da Janaína, né? Que o Senhor dizia bem assim, que era chegado o tempo dele na vida dela. E que tudo aquilo que o Senhor prometeu para ela ia se cumprir. E ele dizia bem assim, que era para ela permanecer firme e forte na presença do Senhor. Que todo mundo que viu ela por baixo vai ver ela crescer. E o Senhor dizia bem assim que o pequeno ele ia fazer grande, que ele ia tornar cada um de nós mais forte na presença dele. E que era para ela continuar perseverando. E o Senhor trazia um recado para a igreja. E ele falava bem assim que ele queria
fazer a igreja do Senhor crescer mais e mais. Mas para isso os guerreiros eles tinham que continuar guerreando. E o Senhor dizia que quando os guerreiros guerreiam, eles não guerreiam só pelas pessoas, eles guerreiam pela sua própria vida. Ele dizia que o Senhor lhe tratava, ele cuidava de você no momento que você estava ali. Era o meio de você cuidar do seu irmão no meio da guerra ou através de um arrebatamento. E ele dizia que o mesmo cuidado que você tem com as vidas, guerreando por elas, orando, buscando ao Senhor, o Senhor dizia bem assim que ele cuidava de você. E ele me mostrava como se ele botasse uma pessoa na palma da mão dele e ele dizia que ele cuidava. E ele dizia que ele tinha algo muito poderoso para derramar sobre a igreja dele. E ele dizia que tinha um pastor que trouxe um recado para o apóstolo que era da parte do Senhor. E logo depois ele mostrava outro pastor. Na segunda experiência, ele dizia que aquilo não estava agradando ao Senhor, aquilo que aquele pastor tinha falado. E que se o costume dele era esse, o Senhor dizia que isso não podia comprometer a salvação dele. Mas a partir do momento que ele mexeu com a serva do Senhor, com a casa do Senhor, com os filhos de Deus, ele estava errado. Eu falei, porque em nenhum momento estava escrito na Bíblia que não podia adorar o Senhor, celebrar o Senhor, jubilar, cantar e se alegrar na presença dele. O Senhor dizia muito pelo contrário, que ele se agradava disso. Então, que era para as pessoas terem cuidado com tudo aquilo que elas falam sobre a igreja do Senhor. E foi essa a minha experiência. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus, né, irmão? Você acabou de ouvir aí uma experiência abençoada da irmã Ana Cássia, jovem. Ana Cássia, né, uma jovem de 16 anos, que o Senhor tem usado bastante, né, e o Senhor mostrou a ela sobre a questão da doutrina da alma, a questão das guerras, das lutas que passamos, sabe que eles são coisas de crente, coisas que, como acabamos de ouvir, né, passaremos por aflições nessa terra, passaremos por lutas, passaremos por dificuldades, passaremos por nossas guerras, mas tudo isso faz parte de um plano, de um propósito de Deus para que nós venhamos crescer, para que venhamos crescer na fé, para que possamos avançar, para que possamos a cada dia mais crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele tem nos ajudado nisso. Aqui na Igreja Shalom em Manaus continuamos com as orações, continuamos com os clamores pela madrugada. Temos muita coisa assim para aprender ainda, temos muita coisa ainda, sabe, para crescer. Estamos apenas começando ainda, mas o Senhor achou graça, e resolveu dar esses arrebatamentos aos irmãos, e os irmãos eles vão e o Senhor traz. Muitas coisas o Senhor tem revelado de pronto, de imediato, Outras coisas demora um tempo, o Senhor vai revelando, como foi ali no fundo da igreja ali, um fundo que eu gostava muito, e somente depois de alguns 6, 7 meses que estávamos ali em oração constante, foi que o Senhor revelou que aquele fundo lá da parede não estava agradando a Ele. Então, sabe, irmãos, a nossa vida ela tem que ser assim, constante oração, constante jejum, constante entrega, para que, no devido tempo o Senhor revele, o Senhor nos mostre aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Ele. Eu sempre digo aqui, nada contra, outras experiências de outros canais, nada contra, mas eu sempre digo assim, que todas a nossa doutrina, tudo aquilo que a gente tem vivido aqui na igreja, nós queremos viver, não baseado em experiência dos outros, não baseado em recado dos outros, mas de outras pessoas assim que a gente não conhece pessoalmente, mas sim naquelas pessoas que a gente tem acompanhado, naquelas pessoas que têm estado conosco, como eu falei, não menosprezando ninguém, mas nós escolhemos dessa forma, para evitar, irmãos, aquilo que a Bíblia chama de vento de doutrina, que às vezes tem as questões culturais também que entram no meio. Então a gente resguarda nesse ponto assim, sabe, que o Senhor ele tem falado conosco, tem orientado a sua igreja, não é isso, apóstolo? Graça e paz.
Sim, é isso, né? Eu achei interessante que a experiência da irmã Ana Cássia, o Senhor, ele fala sobre a questão de celebrar o Senhor, né? Que o Senhor se alegra com júbilo, com celebração, com as expressões de louvores ao Senhor. E a respeito do uso dos dons, deixar-se ser usado por Deus, permitir que o Senhor use, permitir que seja um instrumento de libertação, de salvação, um recurso de Deus na vida de alguém que o Senhor tem plano de salvação, que o Senhor quer resgatar. Né? E eu achei lindo porque o Senhor explica muito bem para ela a respeito disso, né? De deixar o Senhor usar, de fazer bom uso dos dons que o Senhor deu. Sabe, eu achei muito, muito interessante a experiência da irmã Ana Cássia nesse sentido, né? E sobre o cuidado que nós temos que ter, né? Em não dizer não para o Senhor, mas estar disponível, estar na posição. Isso foi um diferencial, né? Nessa experiência da irmã Ana Cássia, né? O Senhor falou de uma maneira profunda. E achei incrível também quando ela faz menção de pregar e não viver aquilo que você prega, né? Eu sempre falo isso, eu sempre tenho dito que a primeira pessoa que a pregação tem que impactar é a minha vida quando eu prego a mensagem, a vida do mensageiro, a vida do pregador, né? Para que ela tenha efeito na vida das pessoas, tem que passar por nós como se fosse uma triagem, né? Então, assim, é mais ou menos isso, e eu achei muito lindo o cuidado de Deus estar se revelando a essa jovem, né, que tem perseverado no Senhor, e o Senhor tem usado, tem levantado, e eu fico feliz de ver o cuidado de Deus, até nos exortando, nos ensinando, dizendo onde é que a gente tem que melhorar, né, apóstolo? Então é isso, amém, irmãos? Amém, glória a Deus, que bênção, irmãos. Então, espero que essa experiência tenha edificado alguém, espero que essa palavra tenha edificado alguém, e que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por mais essa experiência, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos que acompanharam até aqui. Senhor, que possamos crescer cada vez mais na graça, no conhecimento do Senhor, andar, meu Pai, sobre a Tua direção, andar sobre a direção do Teu Espírito Santo, exercendo, tomando posse das promessas, daquilo que está escrito na Tua palavra sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.